everybody! How are you today? E aí, como estão todos hoje? Olha, espero que todo mundo esteja muito empolgado, porque ainda tem mais aula de inglês, viu? Não acabou, não. Tem a segunda parte, viu, gente? E nós vamos ver agora qual é a nossa segunda parte do conteúdo de hoje. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é compreensão geral e específica, leitura rápida, skimming e scanning. O detalhamento é informações específicas no texto e nominalizações. Bom, vocês puderam acompanhar uma ótima aula aí com o teacher Luiz, não foi? O teacher falou um pouquinho sobre uma estratégia de leitura chamada scanning. Então, eu vou continuar falando também sobre estratégia de leitura, que isso ajuda muito a gente a desenvolver, né, e entender o que o texto, no caso a gente está falando em inglês, né, podem ser de outros tipos também, o que aquele texto quer passar para a gente, qual é a ideia daquele texto. O teacher falou para vocês que não precisa ficar traduzindo o tempo todo, e isso é verdade, gente. O que a gente faz? Estratégias. Por isso que a gente está estudando essa estratégia de leitura, para que vocês possam fazer uma leitura dinâmica e entender a ideia principal daquele texto. Então, não fique sofrendo lá, traduzindo letra por letra, palavra por palavra. Pare com isso, stop, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa próxima estratégia de leitura. Acompanhe aqui comigo. Então, o nome da estratégia de leitura é skimming. 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 Então, o que é o skimming, people? O skimming envolve a leitura rápida para obter a ideia principal de um texto. Então, a leitura de frases temáticas, que geralmente é a primeira frase de um parágrafo, pode ser uma maneira eficaz de entender a ideia principal do texto. No skimming, é assim: achou uma palavra desconhecida no texto? O que você vai fazer? Se desesperar? Não! Vai ignorar e voltar a fazer a leitura pelas palavras que você já conhece também. Porque o seu entendimento, seu conhecimento de mundo conta bastante. Eu tenho certeza que vocês conhecem bastante coisa ainda de inglês aí, porque vocês já conhecem, já viram, já falaram, já estudaram, já pesquisaram. Então, todas as pessoas têm conhecimento de mundo. O que mais que essa estratégia de leitura tem a nos dizer? Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, gente, vamos ver aqui comigo as características dessa estratégia de leitura skimming. Como é que ela é? Ela é um pouquinho diferente só daquela que você viu com o teacher Luiz, tá? Então, a leitura 3 ou 4 vezes mais rápida que uma leitura normal. Então, anotaram aí? Anota isso também, viu? Ó, leitura 3 ou 4 vezes mais rápida que uma leitura normal. Ou seja, não é uma leitura que você senta lá com o livro, fica degustando, apreciando a leitura. Não. Você vai ler rápido, certo? Próxima característica. É indicado para situações em que o texto tem muita coisa para ser lido em pouco tempo. Que é o que acontece quando a gente está fazendo aquelas avaliações externas, não é? O Enem, por exemplo. Você tem um tempo específico para fazer aquela prova. Não dá para você parar e ficar um tempão lá pensando, não é? Naquela única questão. Você tem várias outras para serem resolvidas. Então, quando você está diante de uma questão assim, um texto dessa forma, use a estratégia de leitura. Então, no caso aí, você pode utilizar o skimming. E olha só, a última característica. É uma leitura mais abrangente que o scanning. É uma leitura mais abrangente que o scanning. Como assim, teacher? Bem, vocês viram com o teacher Luiz que o scanning, ele busca informações específicas. Então, você bate lá no texto e procura, tal ano, tal data, tal informação, tal isso, ok? Então, gente, quando você está lá no texto, esse tipo de estratégia de leitura não é para você ficar procurando informações muito específicas. Para que ele serve? Só para você saber qual é a ideia do texto, sobre o que ele quer falar. Então, ele quer falar sobre computador, ele quer falar sobre relacionamento, ele quer falar sobre internet. Qual é o assunto daquele texto? Tudo bem? Então, ele é um pouquinho diferente da estratégia de leitura scanning. Então,
Lembra que o teacher falou sobre essa questão do scanning, né? Lembra do verbo escanear, que a gente usa lá na impressora? Pois é. Então, ele procura informações específicas. Já no skimming, é abrangente. Então, eu dou uma olhada geral no texto, vejo o que aquele autor quer passar para mim e vou seguindo adiante, certo? Então, essa é a ideia do skimming. Então, agora, eu quero que vocês acompanhem comigo o nosso passo a passo de como utilizar essa estratégia de leitura. Vamos dar uma olhadinha aqui junto comigo. Então, olha só, gente, isso é importante vocês anotarem, tá? Anotem, please, ok? Então, você tem aí a primeira dica de como utilizar o skimming. Então, acompanhe. Você tem aí, ler com atenção o título e subtítulos. Então, gente, lá no título ele já dá a ideia principal sobre o que aquele texto quer falar. Computers, por exemplo, tem lá escrito bem grandão no título do texto. Então, ok, então você já sabe que está falando uma coisa sobre computador, né? Essa é a ideia. Então, título e subtítulo, no subtítulo também tem alguma palavra relacionada a computador? Então, olha lá no subtítulo também. Então, você vai só se certificando, você vai ser tipo como um pesquisador, né? Esse aqui tá ok. Vai só seguindo aquela linha de pensamento, tudo bem? Que mais? Que outro passo você pode utilizar para utilizar a estratégia de leitura skimming? Ler a introdução e a conclusão caso haja no seu texto. Então, você leu a introdução do texto lá, essa introdução está de acordo ou tem alguma palavra relacionada com o título e o subtítulo? Então, você já vai dando ok lá, dando ok. Opa, tô na linha certa de pensamento. É computador, tem outro aqui, tem outro parecido com esse assunto. E aí você vai seguindo. Então, conclusão também é a mesma ideia. Se tiver conclusão no seu texto, você vai lá dar uma olhadinha nele, dar uma olhada geral e ver se ele também está de acordo com o que você já viu anteriormente. É tipo um passo a passo, é uma sequência, tudo bem? O que mais? Como que você pode usar essa estratégia? Ler o primeiro e último parágrafos. A mesma ideia do anterior. Então, você vai só se certificando se aquilo que você já viu nos passos anteriores vai se confirmando. Ele está falando sobre os computadores dentro da sala de aula, ou computadores na nossa vida, ou computadores, né, no nosso dia a dia, certo? Então, você vai só confirmando através dos passos sobre o que aquele autor quer passar para você, qual é a ideia daquele texto. O que mais que nós temos? Vamos aí nosso passo. Então, primeiro e último parágrafo, essa mesma ideia aqui do anterior, né? Primeiro parágrafo, último parágrafo, introdução, conclusão, certo? O que mais? Encontrar o tópico frasal presente nos parágrafos. Olha só, gente, a escrita é uma arte. Você saber escrever bem é uma arte, é interessante, viu? Eu sugiro que vocês comecem também a praticar a escrita. Quando a gente tem esse dom de escrever, você consegue fazer algumas frases que a gente chama de tópico frasal, que é como se fosse um resumo do que você quer passar naquele parágrafo. Qual é a ideia daquele parágrafo, sobre o que você quer falar naquele parágrafo específico. Então, o tópico frasal é como se fosse uma ideia central do parágrafo. Em geral, os autores que escrevem muito bem, eles conseguem colocar com bem clareza esse tópico frasal em cada parágrafo que eles apresentam no texto. Então, esse tipo de tópico frasal pode ser uma informação, uma afirmação, pode ser uma pergunta, pode ser uma comparação. Em geral, eles vêm logo no começo da frase. Então, por exemplo, computadores são necessários na nossa vida do dia a dia. Então, ele está afirmando, computadores são necessários na nossa vida do dia a dia, ok? Então, sobre isso que ele quer falar. Ele está afirmando isso, então ele vai desenvolver toda aquela ideia no parágrafo sobre aquilo. Tudo bem? Então, em geral, realmente, eles aparecem logo no comecinho de cada parágrafo. Continuando, o que nós temos aí do nosso passo a passo? Observar as ilustrações, certo? E os gráficos. Ilustração é 50% do nosso texto, né? Se você vê o computador bem grandão ali naquela imagem e lá o título computador, ok, já sei sobre o que está falando esse texto, tranquilo. O que mais? Assim também como os gráficos, certo? Temos, ler somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos. Às vezes tem umas palavras ali que ele coloca lá no meio, né, para que você entenda qual é a ideia que ele quer passar daquele assunto.
e tem os exemplos, né, dessas palavras. Se você procurar a palavra for example, significa por exemplo, então você já tem na sequência logo o exemplo daquela palavra ou do que ele quer explicar. Assim como a palavra ed, que é e.g, e.g, que também significa a mesma coisa de exemplo. E aí dá sequência lá do exemplo que ele quer mostrar. O que mais nós temos? Prestar atenção nas palavras cognatas. Gente, palavras cognatas, suas best friends, ok? O que são palavras cognatas, teacher? Aquelas palavras que são parecidas com o português, como computador, né? Computer, computador. Independence, independência, né? Independence, só as últimas palavrinhas ali que fica diferente, mas praticamente a base toda da palavra é igual. Então, as palavras cognatas, que são parecidas com o português, nos ajudam bastante. Então, você vai procurando lá aquelas palavras e tal, e vai confirmando tudo isso que você já viu nos passos anteriores sobre o que o autor quer passar para você, a ideia principal daquele texto. E agora, que nós já vimos o passo a passo, para que serve, eu quero convidá-los a assistir um vídeo. É um vídeo de apresentação sobre o texto que a gente vai analisar daqui a pouquinho, certo? Esse vídeo ele vai mostrar para vocês um pouco sobre Artificial Intelligence, inteligência artificial. Então, você vai ler lá AI, essa palavra vai aparecer bastante, AI, Artificial Intelligence, certo? Então, ele vai falar um pouquinho sobre o que é essa inteligência artificial e como ela está influenciando o nosso dia a dia. Então, observem, podem observar as imagens que estão no vídeo e fiquem atentos também ao texto que ele vai passando e vai tendo também o áudio desse vídeo, certo? E daqui a pouquinho mais a gente vai analisar com calma, utilizando esse passo a passo aqui para a gente analisar o nosso texto. Então, fiquem atentos ao vídeo. What are the applications of artificial intelligence? Here is the list of the top 12 artificial intelligence AI applications. Applications of artificial intelligence in lifestyle. Artificial intelligence has a lot of influence on our lifestyle. Let us discuss a few of them. Autonomous vehicles. Automobile manufacturing companies like Toyota, Audi, Volvo, and Tesla use machine learning to train computers to think and evolve like humans when it comes to driving in any environment and object detection to avoid accidents. Spam filters. The email that we use on our day-to-day lives has AI that filters out spam's emails, sending them to spam or trash folders, letting us see the filtered content only. The popular email provider Gmail has managed to reach a filtration capacity of approximately 99.9%. Facial recognition. Our favorite devices like our phones, laptops, and PCs use facial recognition techniques by using face filters to detect and identify in order to provide secure access. Apart from personal usage, facial recognition is a widely used artificial intelligence application even in high security-related areas in several industries. Recommendation system. Various platforms that we use in our daily lives like e-commerce, entertainment websites, social media, video sharing platforms like YouTube, etc. all use the recommendation system to get user data and provide customized recommendation to users to increase engagement. This is a very widely used artificial intelligence application in almost all industries. AI applications in social media and Instagram. On Instagram, AI considers your likes and the accounts you follow to determine what posts you are shown on your Explore tab. Facebook. Artificial intelligence is also used along with a tool called Deep Text. With this tool, Facebook can understand conversations better. It can be used to translate posts from different languages automatically. Twitter. AI is used by Twitter for fraud detection, removing propaganda, and hateful content. Twitter also uses AI to recommend tweets that users might enjoy, based on what type of tweets they engage with. Conclusion. Artificial intelligence is revolutionizing the industries with its applications and helping solve complex problems. Do you agree with our list of artificial intelligence applications? Think we missed anything important? Or do you have any questions for us? Feel free to share them with us in the comments section of this article.
We'd be thrilled to hear from you. Bem, como eu falei para vocês acompanharam um pouquinho, né, falando sobre AI, Artificial Intelligence, inteligência artificial. Então, ele falou um pouquinho dessa influência da inteligência artificial no nosso dia a dia. E agora, seguindo aquele espaço que a gente acabou de ver, nós vamos analisar um pouco desse texto que foi sendo apresentado para você aos pouquinhos aí. Tudo bem? Eu tenho certeza que vocês encontraram palavras que você já conhece, não é? Palavras cognatas, e tiveram mais ou menos uma ideia do que esse texto quer falar, certo? Porque várias palavras foram relacionadas a esse tópico, né? Artificial Intelligence. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo, então. Então, olha só, primeiro passo. A gente está naquela sequência, tá, gente? Só para a gente não se perder, para vocês ficarem atentos como é que a gente pode fazer esse passo a passo de utilizar essa estratégia de leitura skimming. Então, primeiro passo qual foi? Ler com atenção o título e subtítulos. What are the applications of artificial intelligence? What are the applications of artificial intelligence? Eu já tinha dado a palavra para vocês, mas ela está aqui no título. Artificial Intelligence. Ok? E aí ele continua na sequência. Here's the list of the top 12 Artificial Intelligence applications. Tem aqui também applications de novo. E aí ele começa. Applications of Artificial Intelligence in Lifestyle. Essa palavra lifestyle significa estilo de vida, tudo bem? Então, você só foi confirmando, ó, tem application, artificial intelligence, vai se repetindo à medida que o texto vai evoluindo. E aí você vai confirmando que essa é a ideia que esse autor quer passar para você. Continuando, próximo. Então, artificial intelligence has a lot of influence on our lifestyle. Let us discuss a few of them, certo? Então, você continua vendo aí que Artificial Intelligence, né, ele vai confirmando para você esse assunto. E aí ele começa a passar aqui, no caso, é o nosso primeiro parágrafo. Você vai analisar também, né? Primeiro parágrafo, ok? Autonomous Vehicles. Então, aqui ele dá um exemplo da inteligência artificial utilizada em veículos autônomos. Então, aqui ele comenta, automobile manufacturing companies like Toyota, Audi, Volvo and Tesla use machine learning to train computers, ok? Então, esse tipo de empresas, né, essas companhias que constroem carros, elas já estão criando carros que são autônomos, certo? Então, estão colocando computadores dentro dos carros para levar, né, para tornar a vida das pessoas bem mais fácil, utilizando, né, a internet, inteligência artificial. Continuando, assim como a gente acabou de ver a introdução, esse texto tem conclusão, certo? Observe aí como é que ele fechou essa conclusão do texto. Novamente ele pegou o título, ó, a ideia do texto, Artificial Intelligence is revolutionizing, está revolucionando the industries with its applications and the helping to solve complex problems. Então, através dessa inteligência artificial, ela está fazendo uma revolução nas indústrias, utilizando essa aplicação, né, e ajudando a resolver problemas complexos no nosso dia a dia mesmo. E aí ele faz uma pergunta, né, voltada para o público, que diz assim, do you agree with our list of artificial intelligence applications? Você concorda com a nossa lista, né, de aplicações da inteligência artificial? Acha que a gente deixou alguma coisa de fora? Esqueceu? Think we missed anything important? E aí ele finaliza um pouquinho mais sobre essa conclusão. Or do you have any questions for us? Ou você tem algumas perguntas para nós? Feel free to share them with us. Então, fique, né? Sinta-se livre, sinta-se à vontade para dividi-las conosco. In the comment section of this article. Lá na seção de comentários desse artigo. We'd be thrilled to hear from you. Então, nós ficaremos super empolgados ou felizes, né? De escutar o que você tem a nos dizer.
Então, essa foi a conclusão, né, que nós temos sobre esse texto. No caso desse texto tem a conclusão, alguns textos não possuem. Continuando, próximo passo. Aqui, gente, próximo passo é ler o primeiro e último parágrafos. A gente já viu anteriormente, né, bem parecido com esse primeiro e último parágrafo, está aqui, ó. Novamente, Artificial Intelligence, só confirmando, certo? Então, aqui você tem Artificial Intelligence has a lot of influence on our lifestyle, certo? Novamente, confirmando, ó. Lifestyle, estilo de vida, lifestyle, certo? O que mais? Continuando. Então, nós temos aí nos últimos parágrafos também essa palavra Twitter. Twitter ou Twitter, como queiram, né? Twitter ou Twitter. Então, esse é um dos últimos parágrafos que nós temos. E aí ele comenta sobre o uso dessa rede social aqui, que é o Twitter. AI is used by Twitter for fraud detection. Então, esse tipo de inteligência artificial é utilizada pelo Twitter para detecção de fraudes, né? Removing propaganda and hateful content. Content é conteúdo, hateful, né, é aquele tipo de conteúdo de ódio, né, de ataque, hateful, certo? O que mais que nós temos? Twitter also uses AI to recommend tweets that users might enjoy. Então, ele utiliza também a inteligência artificial para recomendar, né? Recommend, coisas, né? Assuntos que os usuários, users, podem gostar, enjoy, based on what type of tweets they engage with. Então, é como se fosse aquele likezinho, aquela mãozinha do YouTube. Então, de acordo com os tweets que você vai dando, não é? Nas páginas que você vai abrindo no Twitter, então ele vai fazendo uma análise das coisas que você gosta. Ou seja, ele vai recomendando para você coisas de acordo com o que você vai dando like lá nos textos, certo? Se você está dando like só sobre coisas relacionadas à inteligência artificial, ele vai começar a recomendar para você só assuntos relacionados a isso também. Tudo bem? Bem interessante, não é? Então, a inteligência artificial está à nossa volta, né? Ao nosso redor. Olha só, próximo passo, analise aqui comigo, isso vai ficar bem claro para você. Lembra que eu falei do tópico frasal? Pois é. Então, o tópico frasal é como se fosse a ideia central de um parágrafo. Então, aqui nesse primeiro, que é o tópico de Applications of Artificial Intelligence in Lifestyle, observe aqui que ele faz uma afirmação. Artificial Intelligence has a lot of influence on our lifestyle. O que ele afirmou aqui? Ou seja, qual foi o tópico frasal que ele fez aqui, no começo do parágrafo? Ele afirmou que a inteligência artificial tem muita influência no nosso estilo de vida. Então, ele está afirmando isso, o que ele vai fazer nesse parágrafo, então? Ele vai ter que desenvolver uma ideia mostrando que tipo de influência é essa. E aqui ele coloca, ó, continua, let's us discuss a few of them. Então, vamos discutir algumas delas. Ou seja, como ele acabou de afirmar aqui no tópico frasal dele, que a inteligência artificial tem influência no nosso estilo de vida, ele vai desenvolver essa ideia a partir de agora, neste parágrafo. Entenderam? Então, é como se fosse uma ideia central mesmo de cada parágrafo. Continuando. Olha só, o próximo é observar ilustrações e gráficos. Então, a ilustração relacionada a esse texto é essa daqui, ó, certo? Então, você tem essa ilustração. Então, no caso, você tem a cabeça de uma pessoa, né? Ela está sendo como se fosse um computador, né? Por dentro dela. Tudo relacionado, tudo conectado, ok? Então, que é o que a inteligência artificial faz? Ela conecta ao nosso dia a dia as coisas mais práticas, né? Que a inteligência artificial nos oferece. Vai dando praticidades para nós, para o nosso dia a dia, fazendo as conexões necessárias. Então, assim como as ilustrações, nós temos os gráficos também, certo, people?
Bem, então vamos continuar. Vamos ver mais um. Olha só, gente. Ler somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos. Prestar atenção às palavras cognatas. Como eu falei para vocês, né? Só vejam palavras, né? Que são parecidas com português. Vamos ver se nós temos algumas aqui. Olha só, por exemplo, intelligence. Se eu for colocar inteligência, né? Seria só o IA aqui no final e o nosso tem só um L, não é isso? Posso dizer que é cognata? Sim, com certeza. E artificial, hein? Olha só. Artificial, igual, né? Só muda a pronúncia. Artificial. Então, eu tenho uma palavra cognata aqui também. Já ajuda bastante você entender do que o texto está falando. O que mais? Olha aqui essa palavra, list. List é a palavra lista. Só faltou o A aí pra gente, né? Para o nosso português. Então, quando você utiliza as palavras cognatas, elas vão ajudar bastante a compreensão desse seu texto, para que você possa acompanhar qual é a ideia que aquele autor quer passar para você, qual é a ideia que ele quer, né, transmitir através daquele texto. Assim como, né, o primeiro tópico aí que a gente acabou de ler, que é ler somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos, que é o que você dá só uma pesquisada, né, por alto sobre o que aquele autor quer falar com aquelas palavras que ele quer dar o exemplo. Tudo bem? O que mais que nós temos? Applications of Artificial Intelligence in Lifestyle. Então, continuando aí, não é? Artificial Intelligence has a lot of influence on our lifestyle. Let us discuss a few of them. Então, só procurar um pouquinho mais as palavras cognatas. O que mais que nós temos aqui, people? Palavras cognatas. Posso marcar automóveis? Companies, a palavra company está no plural, né? Company é o singular. Company. Ok? Companhia, empresa no caso. E aí, ó, like. Tais como. E aí ele dá uma sequência aqui, Toyota, Audi, Volvo, Tesla, ok? Elas utilizam machine learning, né? No aprendizado das máquinas. E finalizando esse pequeno trecho que a gente está analisando, né? Tem mais esse pedacinho aqui, vamos ver se a gente encontra mais palavras cognatas. Então eles utilizam, né? O aprendizado aqui para treinar, train computers. Posso marcar computers como cognata, people? Também pode, tá? Então, to train computers to think and evolve like humans. Então, para pensar, né, como os humanos. Então, qual é a ideia da inteligência artificial? É que cada vez mais as máquinas pensem e se desenvolvam e, né, ajam como os humanos. E aí, continuando o texto, você tem when it comes to driving in any environment and object detection to avoid accidents. Então aí nós temos, olha, posso marcar rimas também, né, como cognata, certo? Então, when it comes to driving, é relacionado à direção em qualquer, né, tipo de lugar e objeto, para detectar qualquer tipo de lugar e objeto para evitar o quê? Acidentes. Então, eles vão desenvolvendo cada vez mais uma inteligência artificial, né, dentro dos automóveis, dentro dos veículos, para que eles possam evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de obstáculo, né, que possa causar qualquer dano ao veículo e principalmente ao condutor. Então, nós vamos agora só relembrar um pouquinho dos nossos passos, né, gente? Nós acabamos de falar da estratégia de leitura skimming, que serve para quê? Para saber a ideia principal do nosso texto, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, skimming.